Sejam todos bem-vindos, amados do Senhor, eleitos de Deus, a mais um culto na Cristo Vive Pau Sul. Nossos amados amigos internautas, aqueles que pela internet a partir de agora irão receber a palavra de Deus, receberão o conhecimento de Deus e irão crescer nesta graça maravilhosa através da revelação do Espírito Santo. Sejam todos bem-vindos a mais um culto na Cristo Vive Pau Sul. Nós vamos continuar aquilo que nós começamos domingo próximo passado, que é um assunto a respeito de família. Amém? E a mensagem de hoje, no telão, vivendo o amor na família. E você diga amém. Em 1 de Coríntios, no capítulo 13, versículos 1 a 8, está escrito: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, olha, era Paulo falando, tá, amados? Paulo tinha tudo isso. Amém? Ele tinha, ele falava a língua, várias línguas. Paulo era poliglota e falava a língua dos anjos. Ele profetizava, ele conhecia os mistérios, ele conhecia toda a ciência e tinha tamanha fé. Amém? A ponto de transportar montes. Se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Glórias a Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Glória a Deus. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, Deus de amor, Deus de bondade, Deus santo, Deus maravilhoso, Deus que nos conduz, que nos guarda de todo mal, Deus que nos protege, Deus da família bendita, Deus que nos ensina a vivermos como família, Deus que nos ensina a sermos a família bendita nesta terra, a sermos a família feliz e bem-sucedida. Jesus, o Deus que nos chamou, que nos escolheu antes, que nos escolheu nele antes da fundação do mundo, nos chamou pelo nome que está escrito no livro da vida. E aqui estamos, Senhor, para responder este chamado. Aqui nos colocamos, Senhor, diante de Ti, diante da Tua soberania, Senhor, para lhe reverenciar, para lhe adorar e lhe servir, como Tu queres ser servido, Jesus. Por isso, Pai, eu lhe peço mais uma vez, use a minha vida, Jesus, nas Tuas mãos,
como um instrumento de valor para abençoar a tua igreja, para edificar, Senhor, a vida espiritual dos teus filhos, Senhor, e que eles a cada dia, Senhor, vejam em seu viver as mais de 7.000 promessas cumpridas, Senhor, dentro do seu lar, da sua família, Senhor, na vida pessoal de cada um, na vida profissional, na vida emocional, Senhor. Que eles possam contemplar, Jesus, e testemunhar a tua glória, o teu poder, Senhor. Pois sabemos, Jesus, que é por fé. Está escrito e nós cremos: o meu justo viverá por fé. E nós não vamos, Senhor, retroceder. Nós não vamos retroceder deste caminho, Jesus, deste caminho santo, deste caminho perfeito, deste caminho, Senhor, onde é a tua verdade a nos guiar. Te louvamos e te agradecemos, Jesus, por tantos benefícios concedidos a nós, por tantas bênçãos, Senhor, concedidas à nossa vida. Te agradecemos, Pai, e te pedimos: nos guie, Senhor, mais uma vez, através da tua palavra, Senhor. Nos dê a tua direção, Senhor, para que possamos receber da tua graça e do teu poder, para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. Eu lhe peço e já te agradeço. E toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, pastora. Graças a Deus, meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, ovelhas preciosas do bom pastor, ovelhas do aprisco de Jesus, predestinados em amor desde antes da fundação do mundo, eleitos de Deus, escolhidos de Deus para tão grande salvação. Nós começamos a entender que para se ter uma família feliz e bem-sucedida, esta família deve estar alicerçada sobre a rocha, que é Jesus. E Jesus deve ser o alicerce desta família. Nós entendemos que Ele é o nosso Kyrios, que Ele é o nosso dono, o nosso proprietário. Nós entendemos que foi Ele quem nos escolheu e não nós quem o escolhemos. E Ele é Senhor absoluto. Não há nenhuma possibilidade de Deus perder o seu trono. Não há nenhuma possibilidade de algum plano de Deus não ser executado. Não há nenhuma possibilidade daquilo que Deus determinou desde antes da fundação do mundo não acontecer. Não há nenhuma possibilidade disso. Da mesma forma, os nossos nomes. Não há nenhuma possibilidade de ser apagado do livro da vida. Não há nenhuma possibilidade de alguém tirar o nosso nome do livro da vida, pois foi Deus quem escreveu. Ele não está escrevendo nome algum. Ele está chamando os nomes que Ele mesmo escreveu, pois nós tivemos uma pré-existência com o Senhor antes da criação do mundo. E tudo isso são as doutrinas básicas da graça de Deus para a nossa vida por fé. Amém? Portanto, nós precisamos obedecer a Jesus. Isso é o que nos interessa. Isso é o que deve ser priorizado. Entender a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Amém? Se eu estou vivendo algo em minha vida que não é bom, não é agradável e não é perfeito, isso não é a vontade de Deus. Então, eu preciso transformar
Eu não tenho que pedir para Deus me transformar. Eu tenho que transformar. A responsabilidade de transformação é minha, não é de Deus. Porque Ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós temos um compromisso com a palavra, que é do que? Renovar a nossa mente. A nossa mente precisa ser renovada através da palavra de Deus. Não é por filosofia humana, não é por autoajuda, isso não serve para transformar ninguém. O que transforma de fato é a palavra de Deus. Quando nós aceitamos ela na nossa mente, no nosso coração mente. Amém? A Bíblia fala muito de coração, e esse coração é mente. É os nossos pensamentos, porque tudo é processado aqui, na minha mente. Então só vai experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade do Senhor aquele que renova sua mente pela palavra, amém? Dia após dia, e por ela ele é transformado, essa vida é transformada. Então ele começa a experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Bem? Tudo isso se dá mediante a quê, pastor? Ao conhecimento. Oséias 4:6 está escrito o quê? O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Onde não tem conhecimento, não tem transformação. Onde não tem conhecimento, não tem renovação de mente. Ok? É comum nós percebermos pessoas, já no fim da vida, lá na velhice, mudar os hábitos. Alguém conhece alguém assim? Pessoas que tiveram uma vida toda num estilo de vida. E quando envelheceram, começaram a envelhecer, foram mudando hábitos, foram mudando pensamentos. Então, essas pessoas começaram a manifestar mais o amor. Essas pessoas começaram a amar mais as pessoas. Porque normalmente essas pessoas se arrependem de não ter amado mais, de não ter se envolvido mais com as pessoas que estavam à sua volta, que faziam parte da sua vida. Estão compreendendo? Amém? Então é possível amar mais, demonstrar mais o amor e ter uma família feliz. Aquela família que vive conforme os ensinamentos bíblicos, irmão, esta é uma família feliz. Ok? Amém? Glória a Deus. Então o amor é uma peça essencial para gerar uma família feliz e bem-sucedida. Diga isso, o amor. Diga com mais convicção. O amor é uma peça essencial para gerar uma família feliz e bem-sucedida. Ok. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Aí eu lhe pergunto, como você tem se amado? Como você tem se visto? Amém? Como você tem se enxergado? Como? Você precisa aprender a ser visto como Deus te vê. Você precisa aprender a viver o amor que Deus tem pela tua vida. Você precisa a se respeitar mais. Você precisa aprender a se valorizar mais. Não se menosprezar. Existem muitas pessoas que se menosprezam. Pessoas que não conseguem chegar a um nível de autoestima que Deus quer que elas vivam. Estão entendendo? Então, se Deus me amou e me ama, por que eu não me amo? Se Deus me amou de tal maneira que se deu por mim, Ele se despiu da sua glória, veio aqui nesta terra como homem, para ser humilhado, para ser esbofeteado, para ser cuspido, para apanhar, para ser pregado numa cruz, por amor a mim, por amor a você. E por que nós não nos amamos?
Para eu amar o meu próximo, para eu amar a minha esposa como ela deve ser amada, eu tenho que primeiro aprender esse amor comigo. Porque, amados, a gente só dá para alguém aquilo que a gente tem. Se eu não tenho algo para dar, se eu não tenho amor para dar a ela, como eu posso dizer a ela que eu a amo? E as minhas atitudes serão como? Se eu não sei amar. Então, o amor, ele é necessário ser aprendido. O amor é uma decisão. O amor ágape não é este amor que eu estou dizendo aqui agora para você, amém? O amor que deve ser praticado na família é um amor que tem que ser aprendido. Porque o amor ágape é o amor que está no nosso espírito. É o amor de Deus, o amor de Cristo. Ok? Que é de querer bem, de desejar o bem, de, se preciso for, dar ali a própria vida por outro. Mas eu estou dizendo de dia a dia. Amém? O contato diário com as pessoas da minha família. O contato diário com a minha esposa. O contato diário com os meus filhos. Como que eu conduzo isso? Como que eu manifesto este amor que eu tenho que manifestar à minha família? Então, para que eu desenvolva este amor na família, amados, é necessário eu me amar todos os dias. Eu sentir este amor e viver este amor todos os dias da minha vida. Eu preciso levantar a minha cabeça. Amém? Eu não posso andar cabisbaixo, porque Jesus me faz andar altaneiramente. Altaneiramente é isso, é essa confiança, é este amor próprio que eu tenho por mim, porque eu sei que o meu Deus me ama. E em momento algum Ele irá me menosprezar. Em momento algum Ele irá me desprezar. Pessoas podem fazer isso comigo, com você. Menosprezar, desprezar, humilhar, mas Jesus não faz isso conosco. Amém? Então que nós todos venhamos viver este amor primeiro conosco, para que nós possamos dar. Guarde isso, nós só damos a outro aquilo que nós temos. Amém? E o Senhor quer que as famílias desta igreja sejam de fato reconhecidas pelas nações como famílias benditas do Senhor. Amém? Em Tiago 1:22. Olha, amados, é necessário perseverança, viu? Porque a palavra do Senhor, ela vem para a nossa vida, e normalmente a nossa vida não está totalmente adequada àquilo que a palavra nos ensina. Normalmente. E é aí que entra a fé. Porque eu preciso de perseverança, principalmente quando tudo parece contrário à palavra. Puxa, mas Jesus está dizendo que a minha vida é para ser assim, 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 e a minha vida está totalmente ao contrário. Então, Abraão creu contra a esperança. Abraão olhava para o seu corpo já amortecido pela idade de quase 100 anos. Ele dizia, eu vou ser pai. E a Bíblia diz que ele dava glórias a Deus. Que ele se fortalecia dando glórias a Deus. Até que a promessa se cumpriu. Então nós temos um chamado a viver por fé e não por vistas. Se eu viver por vistas, eu caio. Se eu viver por vistas, eu paro. Eu paraliso. Porque o viver por vistas é me conformar com este século aí fora. O viver por vistas é ter medo da baleia azul. O viver por vistas é me preocupar com um jogo satânico, demoníaco, do maligno aí que está ceifando vidas. E deixar de me preocupar com a minha família. Deixar de me preocupar em dar o amor aos meus filhos. Dar o amor dentro do meu lar. Porque eu vou dizer uma coisa para você, meu amado. Um adolescente, uma criança que tem o amor dentro do lar, não entra nessa conversa fiada de baleia azul aí. Não entra. Não entra. Então nós temos que ter informação, sim.
Mas jamais, amados, nos deixar levar pelo medo, porque o medo é contrário da fé. Aquele que é nascido de Deus, Deus lhe guarda, e o maligno não lhe toca. Amém? Você crê? Você crê? Então, nós nascemos de Deus, nossos filhos são herança do Senhor, e pelas nossas orações o Senhor os guarda sim. O Senhor guarda sim, porque o Senhor tem uma aliança conosco. Amém? E nós estamos aqui mantendo esta aliança com Deus. Nós estamos aqui honrando esta aliança com Deus, com a nossa vida, com a fé dom de Deus que nos foi dada, está no nosso espírito, pelo Espírito Santo. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, muitos se enganam, pastor? Sim, porque não praticam aquilo que Deus ensina. Não, não é bem assim, não. Não, eu acho que não é assim. Isso é lógica humana, isso é demoníaco, amém? Isso é imundo e não tem parte com Deus. Não tem parte com a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada, ela é verdade absoluta. Amém? E qualquer coisa que estiver fora do que está escrito neste livro é trapo de imundície. Amém? Então é importante praticar a palavra de Deus para que ele reine na minha e na sua família. É necessário eu entender os preceitos de Deus, os ensinamentos de Deus, buscar estes ensinamentos dia após dia, crescer na graça e no conhecimento, meditar na palavra de dia e de noite. Amém? Então, nós vimos aqui pela palavra de Deus que o marido, ele é o provedor total do lar. Ok? Pastor, mas na minha vida não é assim. Você acabou de ouvir aqui que é por fé, é com perseverança, é com oração. Eu preciso receber a palavra no meu espírito, entender que é a vontade de Deus e orar. Porque a palavra do Senhor diz que tudo que nós pedirmos crendo, o Senhor concederá. Então eu sei que é a vontade de Deus a minha esposa ficar e ser dentro do meu lar a videira frutífera. Amém? Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. A sua esposa, no interior da sua casa, será como videira frutífera, organizando o lar, cuidando do marido, cuidando dos filhos, administrando a sua casa, sendo a consoladora do esposo e dos filhos, porque nós vimos também pela palavra que a esposa, além de ser a adjutora, além de ser a auxiliadora, ela também é consoladora. Amém? Eu, amados, quando não estou chorando nos braços de Jesus, eu estou chorando no colo da minha esposa. Não é, meu amor? Ela é minha consoladora. Amém? Então, a esposa é isso. A Bíblia diz isso. Então, nós estamos aqui lutando para viver a palavra de Deus, para fazer a palavra de Deus uma verdade na nossa vida. E como que isso se dá, pastor? Por fé, com oração, com perseverança. Pastor, mas assim, isso, na minha vida eu acho que isso é impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus que realiza. Amém? Então aqui nós não limitamos o poder de Deus em nada. Ok? Nós não nos incomodamos com a palavra, pelo contrário, nós amamos esta palavra e estamos nos moldando à verdade de Deus. Então o casamento, homem e mulher, deve também gerar filhos, não é? Essa é a vontade de Deus. E nós vimos aqui que o casal que não lhe é concedido filhos, nós entendemos que isso faz parte da soberania de Deus, amém? Nós não discutimos isso, nós não entramos nesta questão, porque Deus é soberano. Ele pode fazer acontecer, assim como ele fez com Sara, que era estéril, fez com Rebeca, que era estéril, e fez também com Raquel,
que era estéril. Olha, mulher de Abraão, mulher de Isaac e mulher de Jacó. 3 na linhagem do patriarca Abraão eram estéril. E Deus concedeu a elas filhos. Então nós não discutimos, nós cremos que Deus pode fazer o milagre. Amém? Vamos então esmiuçar, vamos entender melhor de uma forma didática e compreender o amor na família. Número 1, família é amor. Amém? Família é amor. Então o amor que une um homem e uma mulher, que mantém estas duas pessoas juntas, caminhando juntas, instruindo Deus à sua descendência, instruindo Deus aos seus filhos e às gerações que virão depois dos seus filhos, é um amor especial. É um amor que tem o poder de restaurar. É um amor que tem o poder de perdoar. Amém? Duas pessoas, por serem dois indivíduos, já são diferentes. Amém, pastora? E duas pessoas já sendo diferentes, atritos já acontecem, sim ou não? Simplesmente pelo fato de serem duas pessoas. Não há duas pessoas iguais. Aí eu lhe pergunto, um homem e uma mulher que são totalmente diferentes, são completamente diferentes em tudo, vivendo juntos, debaixo do mesmo teto, é um milagre de Deus ou não é? É um milagre de Deus. O casamento é um milagre de Deus. Amém? Por isso o casamento deve ser honrado. Por isso o casamento deve ser louvado. Porque é uma dádiva do Senhor. Amém, igreja? Lucas 15, 24, olha o que está escrito. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Olha, amados, é muito importante nós vivermos este amor na família. Verbalizar este amor, falar, usar palavras para manifestar o amor. Não só as palavras, as palavras têm que virem acompanhadas de atitudes. Mas eu preciso aprender a falar. Porque tem pessoas que no seu íntimo eles falam, não, eu amo, mas não demonstra sequer uma palavra de amor, de carinho, de afeto. Não demonstra uma atitude sequer para com o seu cônjuge, para com o seu filho ou sua filha. Então nós temos que aprender a verbalizar, sabe? A materializar este amor no dia a dia. Assim como este pai aqui ele fez, ele podia ter chamado aquele filho de tantos nomes. De tantos nomes aquele pai podia ter chamado aquele filho. Porque nós conhecemos a história. Que este moço, ele veio até o pai e disse, me dá o que é meu. E o pai não o impediu, pegou a parte que lhe cabia e deu nas mãos dele. E ele foi para o mundo. Fez o que tinha que fazer. Aproveitou o que ele pôde aproveitar. Mas quando acabou tudo, quando ele se viu só, com o desejo de comer a lavagem dos porcos, ele disse, na casa do meu pai, os empregados comem melhor. Os empregados têm muito mais que isso. E o que ele fez? Ele voltou para a casa do pai. E quando ele voltou, este pai disse o quê? Este meu filho, rei calabachurei balabás. Amados, isso é tão lindo. Porque este é o amor que encobre a multidão de pecados. Este é o amor de Deus. Nós éramos o filho pródigo. E nós voltamos para casa. Nós voltamos para casa. Porque o mundo não é o nosso lugar. Então assim também nós devemos proceder dentro da nossa casa com os nossos filhos, sim.
Este meu filho. Mas nós temos que evitar palavras que não são palavras vindas de Deus para os nossos filhos. Nós temos que evitar, sabe, palavras que machucam, palavras que ferem, porque entra. Então nós temos que ter palavras de amor para cultivar o amor na vida da nossa família, dos nossos filhos, do nosso cônjuge. Porque Deus é amor. Então esse pai diz, porque este meu filho estava morto, olha, estava morto, mas agora reviveu. Então quando há o amor, há reconciliação. Principalmente quando há demonstração de arrependimento. Todos nós erramos. Sim ou não? Sim? Então, e o importante é o quê? Saber perdoar. Com este amor especial que é capaz de dizer: este meu filho, este meu marido, esta minha esposa. Não, mas ele pulou a cerca, ele adulterou. Não, mas ele é meu marido. Não, mas ela fez. Mas ela é minha esposa. Não chamar de nomes que denigrem. Não chamar de nomes que condenem aquela pessoa. Mas com palavras que levantem ela. Porque Jesus não é aquele que aponta. Nunca foi. Jesus é aquele que encobre. Amém? Jesus é aquele que vem com todo o seu amor. Ele olha para aquela mulher que foi pega em adultério. Estavam todos ali com as pedras nas mãos para apedrejá-la. E ele começa a escrever ali no solo. Não sei o que ele escreveu, mas alguma coisa ele escreveu. E ele ali de cabeça baixa diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquele que nunca pecou, aquele que nunca errou. Ele só foi ouvindo o barulho das pedras caindo no chão. E quando ele olha, não tinha mais ninguém. Ele olha para essa moça, para essa mulher e diz: mulher, cadê os teus acusadores? Foram embora. Então vá. Eu também não te condeno, mas não peques mais. O importante é saber perdoar com este amor especial, que é capaz de dizer isso. Este meu marido, ele pode ter errado, mas ele é o meu marido. Ele estava morto, mas agora ele reviveu. Então há pessoas que não conseguem falar uma palavra de demonstração de amor. Eu te amo, minha esposa. Eu te amo, meu esposo. Eu te amo, meu filho. E isso precisa mudar nestas vidas. Pois a Bíblia diz que a boca fala o que está cheio, coração. Então nosso coração precisa estar cheio deste amor. Nós precisamos aprender a expressar este amor, a verbalizar este amor. As nossas palavras, amados, são sementes. Quando eu lanço estas palavras, eu estou lançando sementes. E eu vou ter colheitas. Amém? Jeremias 31:13 diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Amém? Olha o amor com que Deus nos ama. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu... Olha, um Deus que prova. Ele não precisa provar, mas Ele prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda
pecadores. Hebreus 12, versículo 6 está escrito: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então, disciplina, amados, é amor. Disciplina é amor. Quem ama, corrige, porque Deus corrige. Deus disciplina o filho que precisa ser corrigido. Então, assim deve ser um relacionamento de pais e filhos, com disciplina no amor. Estão entendendo? Com a disciplina no amor. Então, existem pais que, por algum motivo, sentem culpa no seu íntimo em relação aos filhos. E por conta disso, esses pais acabam sendo coniventes com erros dos seus filhos. E isso não é amor. Isso é mal. Mas como assim, pastor? Vou dar aqui um exemplo rápido. O pai, às vezes, ou a mãe, é ausente na vida do filho. Ok? Amém? É ausente. Por conta, às vezes, do trabalho, por ter que trabalhar fora. E aí, esse pai, essa mãe, ele se sente culpado de não estar presente no crescimento do filho. E isso se torna uma fortaleza na mente deste pai e desta mãe, onde ela acaba sendo conivente com os erros dos seus filhos. Então ela vê o filho errando, e aí ela não tem o poder, ela não tem a autoridade para corrigir o filho, porque ao mesmo tempo ela se culpa. Estão entendendo? E isso não pode acontecer. Não pode acontecer na nossa vida. Nós temos que em todo tempo disciplinar os nossos filhos. Não espancar, não. Mas com a sabedoria de Deus impor limites. Ensinar os nossos filhos a nos honrar. Porque nós também somos filhos e nós devemos honrar os nossos pais. Amém? É necessário este ensinamento para que os nossos filhos sejam abençoados pelo Senhor. É mandamento: honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias nesta terra. Amém? Que você viva em paz. Então, é um mandamento com promessa. Em Provérbios 13, versículo 24, olha o que está escrito: o que retém a vara aborrece a seu filho. Eu já falei aqui, eu apanhei muito de vara quando eu era criança. Minha mãe não tinha dó. E eu louvo a Deus por isso. Quando apanhava, eu gostava? Não, nem um pouco. Mas hoje eu entendo. Hoje eu percebo e vejo quão grande amor a minha mãe tinha por mim. Estão entendendo? Porque ela via o erro e ela me corrigia para o meu bem. Assim como Deus faz, corrige a quem Ele ama. Deus vê um filho indo para um caminho errado, Ele corrige. Ele permite situações na vida para correção. Então, o que retém a vara aborrece a seu filho. Olha só, amado. Mas o que o ama, cedo o disciplina, desde novinho. Desde do tamanho da Helena para baixo. Porque aí vai crescer, vai dar orgulho para os pais. Não vai causar vergonha. O que tem de filho que causa vergonha para os pais, porque não são disciplinados desde cedo. E aí, às vezes, meio a público, o filho, a filha apronta alguma lá, e a mãe, para mostrar que corrige, pá, 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 eu já falei, e faz um escândalo. Comigo não cola. Porque disciplina se dá dentro de casa. Uma coisa que meu pai e minha mãe sempre falavam: educação vem de berço. Vem de berço. Filho se educa dentro de casa. Ali, ó, coladinho. Ó, é assim, assim, assim. E se acontecer alguma coisa, quando chegar em casa, a gente conversa. Então não é no meio da rua que se disciplina um filho. Não é no meio da multidão que se corrige um filho. É olhando, olho no olho, conversando, sério, com a autoridade de Deus. É assim que se corrige, se disciplina um filho.
E aí, meu amado, só vai trazer alegria, porque vai dar honra aos pais, vai dar orgulho aos pais, e é o praticar a palavra de Deus. Amém? Você recebe? E não tem idade, tá? Se é filho, é filho. Não, mas já é barbado, é teu filho. É filho. Ele tem que te respeitar como pai, como mãe. Não entende? Mas já casou, ele tem que te respeitar como pai, como mãe. Amém? Essa é a vontade de Deus, amados. O mundo aí fora chama isso de careta. O mundo aí fora, a sociedade em que a gente vive, chama isso de quadrado, de careta, sei lá. Chame do que quiserem. Eu chamo de temor a Deus. Eu chamo de respeito à palavra de Deus. E é uma responsabilidade minha como pai e da minha esposa como mãe para passar para os nossos filhos e para netos e bisnetos, se assim o Senhor permitir. Amém? Então, é o que eu sempre digo, esta igreja não é uma igreja de hipócritas. Não é uma igreja de fariseus hipócritas que simplesmente ouvem a palavra e esquecem dela. Nós somos pessoas que ouvem e praticam para a glória do nosso Deus. Glória a Deus. Esta igreja é um lugar de homens e mulheres que respeitam seus pais. Amém? 1 João 4,19 diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Olha que tremendo. Então nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Não vem de nós, não é nosso. Não é próprio de nós mesmos. Então, entender essa questão do amor junto com a disciplina nos faz ter filhos obedientes, tementes a Deus e também filhos que serão abençoados por Deus. Ok? A disciplina é colocar limites. O amor na família consiste nisso. Pais disciplinando os filhos obedecendo os pais, e isso de modo reverente. De modo reverente, para a glória de Deus. Hoje não é mais necessário, porque educar dá trabalho. Mas dentro de casa, com os meus filhos, até o modo com que eles respondiam a minha esposa, porque eles nunca, vamos dizer assim, eles tinham um nível de temor mais elevado comigo. Mas com a minha esposa, eu não sei, acho que é com toda a mãe. Eu penso que é assim. Parece que tem uma maior liberdade. Eu não sei. Posso estar enganado aqui. Mas dentro de casa eu vejo isso, né? E antes tinha assim umas respostas assim que eu escutava, eu falava: opa, o que você falou para sua mãe? Que jeito que você falou para sua mãe? Vai lá agora pedir desculpa para ela. Lembra, amor? Para a glória de Deus, hoje não tem mais isso. Não é necessário mais, ficar apontando estes erros. Então, é o compromisso de família bendita nesta terra, de gerar uma família bendita. Amém, igreja? João 3,16. Nós temos que entender que isso é aprovado por Deus. Isso é o que Deus quer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, nós sabemos que este mundo aqui não é toda a humanidade, ok? Nós sabemos que este mundo é o mundo ocumene. O que é o mundo ocumene, pastor? É o mundo dos salvos. Porque Jesus deu a sua vida para salvar o seu povo dos seus pecados, não toda a humanidade. Ele se deu em resgate de muitos. Quem são estes muitos? Todo o seu povo. Nenhuma ovelha se perde pelo sacrifício de Jesus, ok? A salvação eterna é isso. É a cruz garantindo a salvação de todos os seus filhos. Então Deus amou ao mundo, o mundo dos salvos, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça. Quem vai ser aquele que crê? Aquele que ele chamar para crer. Amém? Mas tem a vida eterna. Então nós devemos aprender a manifestar o nosso amor.
dentro da família, com as palavras, com as atitudes, com a demonstração de carinho. A manifestação de amor deve ser um hábito diário dentro do lar. Deve haver um compromisso de manifestação de amor dentro de casa, para com os filhos, sabe? Um diálogo com os filhos, chamar os filhos para uma conversa, sabe? De tempo em tempo, e participar das coisas dos filhos. Esta é a nossa missão como pais. Amém? Amém, igreja? Em Cantares 8, versículo 7, está escrito assim: as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Então, as muitas águas não poderiam apagar o amor. Nada pode apagar o amor. Ok? Nada pode afogar o amor. Amor é solidez. Diga isso, amor é solidez. Amém. Vamos para o tópico de número 2. Só vou aqui fazer uma rápida introdução e nós encerramos para darmos continuidade no domingo. Amém? Glórias a Deus. O intuito do diabo é destruir a família. É desfazer os laços de amor, respeito e compromisso, trazendo confusão e separação, porque a palavra diabolos significa confusão, tá? Então, diabo é sinônimo de confusão. Onde tem confusão, tem diabo, ok? Então, nós não somos de confusão, amém? Nós somos da verdade e da justiça, nós somos do amor, porque nós não temos parte com o maligno. É sim, sim e não, não. O que passa disso é confusão. Então nós estamos fora de confusão. Amém? Então o diabo ele não vem para alimentar amor, viu? Não vem. Ele vem para roubar, matar e destruir, gerando confusão. Tiago 4, versículo 7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então você precisa lutar pela tua família. Você precisa lutar pelo teu casamento. Você precisa lutar pelo seu cônjuge. Se você não tem uma relação como Deus quer que você tenha, você precisa aprender a lutar, perseverar. Você precisa crer. Você precisa ativar a tua fé. Você precisa orar. Você precisa declarar a palavra. Porque é Deus quem guerreia a tua guerra. E principalmente se é pela família, porque o nosso Deus é o Deus da família. Tenha compromisso com Deus e com a sua família, meu amado. Quando se vive a palavra, quando se aplica a palavra, qualquer conflito é resolvido. Qualquer atrito é resolvido pela palavra. Quando se há perdão, quando se há liberação de perdão, quando se perdoa. Então as famílias onde Jesus é o alicerce, onde Jesus é a base, são famílias felizes, são famílias bem-sucedidas, são famílias reconhecidas como famílias benditas do Senhor. Uma família bem-sucedida não é aquilo que ela tem de bens materiais, não. Nunca foi e nunca será. Uma família bem-sucedida é a família firmada na rocha, onde enfrenta as dificuldades da vida juntos, firmes, com a fé ativada, louvando ao Senhor, unidos em amor, manifestando ao mundo o que é ser cristão nesta terra. Amém? Então, brechas em nossa vida são fechadas como? Praticando a palavra de Deus. Quando eu conheço a palavra de Deus, quando eu conheço a vontade de Deus, quando eu recebo os ensinamentos de Deus e trago para a minha vida, e me confronto com a palavra, pronto, é o que basta para eu já ter mudança na minha vida. Aquilo que eu disse, aceitar a renovação da mente através da palavra. Eu ouvi isso de Deus, opa, isso na minha vida não está certo, então e agora? Eu vou alinhar. Eu vou mudar esta postura, eu vou mudar este posicionamento, eu vou mudar este pensamento. Eu vou fazer a vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Mateus 7, 24 a 27 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha.
E caiu a chuva, transbordaram os rios, os problemas vêm, e vêm, e vêm, e vêm. E não nos poupam, viu? Os problemas não nos poupam. Não é porque servimos a Cristo que estamos livres de problemas. Não, 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 não. Nós sabemos que Deus tem um propósito com as situações adversas na nossa vida. Ele permite as situações contrárias para o quê? Nos provar. Amém? Então, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto. Os problemas vêm assim, ó, sabe, batendo firme contra aquela casa que não caiu. Glória a Deus! Não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, está assim. Está assim. Será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, os mesmos problemas, estão entendendo? A mesma situação aqui. Para um e para outro. A diferença é o quê? Aquele que permanece firme e aquele que não permanece firme. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então eu quero dizer algo para você, para encerrar. Você foi chamado por Jesus para ser sábio e prudente. Você foi chamado por Jesus para ouvir estas palavras e colocar em prática na sua vida. Amém? Porque os problemas virão. Eu não estou aqui para enganar ninguém. Os problemas vêm para mim. Os problemas vêm para minha esposa. Os problemas vêm para você. Mas vai de cada um de nós praticarmos aquilo que ouvimos aqui. Muitas das vezes pessoas não sabem o problema que eu estou passando. Porque é como se eu não estivesse passando. Porque eu pratico aquilo que Deus tem me ensinado. Amém? E quando vejo, passou. A situação ruim, a situação contrária já foi embora. E eu com ela cresci. Eu com ela amadureci. Eu com ela tive experiências com Deus. Porque eu sei que se eu passar pelo fogo, eu não vou me queimar. Se eu passar pelas águas, elas também não vão me submergir, não vão me afogar. Porque Deus está comigo, assim como está com você. O Espírito Santo habita no teu espírito. E Ele jamais te desamparará. Ele disse isso. Jamais te desamparará. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite.